Vamos falar de Vasco, então. A gente faz uma troca aqui, uma substituição. Sai o Mendel, entra a Roberta Barroso e ela traz as últimas informações, novidades na zaga do Vasco para 2024. Fala, Beta. Isso aí, Marcelo. No dia do ano, o Vasco anunciou no primeiro reforço para 2024 o zagueiro João Vitor, de 25 anos, que estava no Benfica de Portugal. Ele que foi revelado na base do Corinthians, foi emprestado para o Atlético Goianiense, depois vendido para o Benfica em 2022. Chega ao Vasco no início do ano, vai passar por exames médicos e acertar todos os trâmites burocráticos. O Vasco vai pagar cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais por esse jogador. Então, o clube mostrando força no mercado, quer dar esse salto em 2024. Lembrando que o Vasco começou primeiro arrumando a casa, dispensou alguns jogadores, renovou com outros, como o zagueiro Maicon, por exemplo, teve essa renovação com o Vasco da Gama, e principalmente a permanência da comissão técnica do Ramon Dias e também de toda a comissão que conseguiu salvar o Vasco de rebaixamento nesse último ano. O Ramon Dias, que tinha contrato até o fim de 2024, renovou até o fim de 2025 e tem ali também uma cláusula no contrato com metas estabelecidas, então uma renovação automática por mais 2 anos. É isso, então, o Vasco querendo mostrar essa força no mercado da bola para ter um 2024 diferente, está qualificando, então, o elenco, Marcela. Tá certo, um 2024 de alívio, o 2023 de alívio para o Vasco. Vamos ver o que, vai acontecer em 2024, mas já mostra força, ou pelo menos o dinheiro já está indo, né? Já está mostrando aí para o torcedor. Beta, um beijo para você, um super 2024 de muita saúde, muita paz para você e para sua família. Obrigada, Marcela. Beijo para vocês também, todos do estúdio, também para o fã de esporte. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, então, para a Roberta, que começa a se organizar agora para o Réveillon no Rio de Janeiro, que vai ser lotado. Mas vamos mostrar os números do João Vitor, reforço, então, o novo zagueiro do Vasco. No Benfica, em 5 jogos, 2 como titular, ficou no banco 23 vezes, não relacionado 12. 13 ele ficou fora por lesão e minutos por jogo, 34,2. Já no Nantes, em 16 jogos, 12 como titular, 5 ele ficou no banco, 4 ele não foi relacionado, não ficou fora por lesão no Nantes e minutos por jogo, 67,8. Entre parênteses, então, a porcentagem em relação ao total dos jogos do time. João Vitor, que chega como o segundo maior reforço em relação financeira do Vasco, é realmente impressionante a força que o Vasco mostra neste momento, Bubu. E gostou do novo zagueiro? Gostei. O João Vitor, quando apareceu no Corinthians, muita gente apostava muito no sucesso, um jogador para chegar, pegar a camisa, se consolidar, ficar muito tempo na defesa, na retaguarda do timão. Só que o Corinthians tem esse problema, acaba vendendo muito rapidamente seus jogadores, inclusive jogadores de defesa, então não deu nem tempo direito para Fiel desfrutar do João Vitor. Ele ainda está relativamente jovem, não sei que no futebol isso é muito relativo, mas com experiência europeia, Benfica, futebol francês e tal, acho que ele volta ainda num bom nível. A gente fala muito de veteranos, ele está longe de ser assim. Então, se ele não é a revelação ou a promessa que pintava no começo no Corinthians, eu acho que para os padrões brasileiros, para o nível que a gente tem, é um muito bom reforço. E o Alexandre Matos, quando você contrata ele como diretor de futebol, ele, claro, tem um conhecimento muito grande do mercado, mas ele tem um muito bom entendimento e relacionamento com os empresários, que é, na verdade, o que acaba fazendo a diferença, que decide. Então, a gente sabe também como é a política dele. O João Vitor é só, digamos assim, um grãozinho nesse pacotão de reforços que deve aparecer no Vasco, porque essa é a missão do Alexandre Matos. Vai chegar, vai pegar mais de 100 milhões de reais, certamente, para investir, e vai, com ajuda, bom entendimento e relação com empresários, aumentar a quantidade de jogadores, e eu acredito também, nesse aumento de quantidade, também vai aumentar a qualidade do elenco vascaíno. Saiu como titular do Corinthians. Saiu como titular, verdade. Aí depois ele vai para o Benfica, para o Nantes, não é a mesma coisa, não foi tão bem lá fora. Mas ele volta com status ainda de um de um jogador importante, digamos assim, mas é um jogador muito caro, 25 anos apenas. Não, acho que vai jogar, vai ser titular no Vasco, tem bola para isso, pelo menos não ouvi tanto lá fora, porque ele jogou pouco lá fora. Mas pelo que a gente viu aqui nessa saída até 2022, se ele tivesse aí, seria zagueiro titular do Corinthians. E agora tem tudo para ser titular aí no Vasco. E é isso que
a Barroso falou, quer dizer, quando você compra alguém de 36 milhões de reais, você mostra, olha, eu tenho uma grana aqui, hein? E vem mais, e aí o Bueno completou. O Alexandre é muito bom disso, o Matos. Ele vai trazer reforços pontuais. Acho que o maior já foi a ficar o técnico. Esse aí não foi demais, foi muito bom o Vasco fazer isso, mas sabe que precisa de mais jogadores para que o time não sofra como sofreu esse ano, o susto que sofreu, sufoco pelo qual o Vasco passou, vai cair, vai subir, não sei o quê. O Vasco merece muito mais do que isso e acho que vai montar um time para esse ano não passar por isso, e não à toa trouxe também o Alexandre Matos. Eu fico pensando, né? O novo Vasco presidente lá, o Pedrinho. Também, e né? tudo, Tem o né? Pedrinho. Mas assim, eu fico pensando, são 100 milhões, né? Disseram, olha, 100 milhões aqui, ele já gastou 36 no zagueiro. Ou seja, ele vai ter que dar o jeito dele, porque o Matos, ele é dessa quantidade de jogadores. Mas ele vai ter, de alguma forma, também pensar no Mas dinheiro não fez que ele isso tem. sozinho, né? O técnico deve ter dito, eu preciso de alguém ali. Tem isso também, né? Boa parte das SAFs estão falando, o Bahia está falando em investimento de 300 milhões de reais. Então hoje, o Vasco já investiu isso em outra janela, mais de 100 milhões. Sim. Isso está sendo o padrão para uma janela de uma SAF grande, no caso como é o Vasco aqui no Brasil. E eu acho que agora, com o Alexandre Matos, eles vão tentar empurrar um pouco esse sarrafo, esse limite. O Vasco vai falar, poxa, o Bahia com o Grupo City vai botar 300 milhões, né? A gente precisa dar uma resposta aqui. Então eu acho que o Alexandre Matos vai conseguir puxar um pouquinho mais isso aí, além da criatividade na negociação, né? Chegar com o empresário, eu contrato esse aqui, você me dá mais 2 aqui, leva esse aqui e tal. Claro. Então, certamente E assim vai vendo. o Matos vai trabalhar bastante nas próximas semanas aí.